Então, professor, e quanto ao simulado, o senhor vai dar uma orientada para a gente em relação ao É conteúdo? a matéria até a aula de hoje, tá bom? Sim, sim. Tá bom? Bom, então vamos dar continuidade à questão de transferência de calor. Na nossa última aula, se a gente estudou a condução e hoje vamos ver a questão de convecção. O que me deixou mais tranquilo do conteúdo com relação às provas, com relação a tema de transferência de calor, é que as questões estão, o conteúdo está bem leve, tá? Ou seja, não tem questões assim, nada do outro mundo. E tem questões que são mais conceituais, então eu preciso que vocês também estudem a parte teórica, que está lá no conteúdo. E assim, conhecendo o básico, vocês vão conseguir fazer, tá? Então, eu elaborei uma aula que vai, essas questões de transferência, é porque transferência de calor, para quem estudar transferência de calor e massa, uma disciplina específica, ou trocadores de calor, máquinas, vai ser mais profundo esses conteúdos. E aqui a gente só vai trabalhar o básico, que são as leis, tá? Então, é bem tranquilo. Então, não se preocupem por essa parte de transferência de calor, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o conteúdo. Tá bom? Bom, então a gente vai trabalhar essa parte aqui de transferência de calor por convecção. Só resumindo, são três formas de transferência de calor. A primeira, por condução, que se dá somente por sólidos, tá? A convecção se dá somente por fluidos. Então, esse fluido pode ser um gás ou pode ser um líquido. E a radiação que se dá por ondas eletromagnéticas. Vocês vão ver que, inclusive, tem uma questão muito simples lá falando de, por exemplo, em que meio se dá a convecção. Aí vocês vão ter que ver lá como se transfere a convecção, tá bom? É bem simples assim, essa questão teórica, tá? E hoje vamos ver a questão da convecção. Então, a gente vai ver os tipos de convecção de calor, a lei de Newton de resfriamento, que é a equação principal para resolver qualquer problema de transferência de calor, sobre o coeficiente de transferência de calor e transferência de calor quando acontece uma mudança de fase, ou seja, quando está de sólido, desculpa, de líquido para gasoso ou vice-versa, tá bom? ¿Por qué no sólido? Porque sabemos que sólido não seria a questão, já que a transferência de calor, quando se tem convecção, é entre fluidos. E os fluidos envolvem só esses dois estados. Muito bem. Que tipos de convecção existem? Então, já sabemos, por exemplo, existem dois tipos de convecção. Ah, o pessoal está perdido, né? Deixa eu mandar uma. Meu Deus, por que não vem aqui a lateral, gente? A lateral aqui dá para ver. Quando eu marco, não aparece? Eu notifiquei todo mundo. Obrigado. Tem que marcar a pessoa. Caio, deixa eu ver aqui. Caio Não, Nunes e não, professor, Silva. eu tô na turma, eu tô só ajudando o pessoal já. Ah, tá. Obrigado, Caio. Link, gente. Tá. Gemini. Só vamos aqui. Ah, obrigado por estar marcando aí. E é que acho que esse aqui não está na turma, hein? Esse é o problema. Gemini. Ai, se eu resolver tudo isso aqui. Cadê?
Bom, vou continuar aí e o pessoal vai ter que dar um jeito. Tá? Ok, então o que acontece? Existem duas formas de transferência de calor. Tá? Uma é por convecção natural. Pessoal, tá aí? Estão escutando? Ah, Sim, professor. tá bom. Sim. Uma é por convecção natural. O que acontece? Aqui temos a fonte que está gerando calor. Sim? É uma superfície. E essa superfície, ela está transmitindo calor para o meio. Tá? Só que esse resfriamento ou essa transferência de calor para o meio, que por exemplo seria ar, sim? Que acontece? Ele acontece de uma forma natural. Faz conta que você está fervendo uma água, terminou de ferver a água, deixou em cima da mesa, da pia, e aí está transferindo de uma forma natural. Você não está forçando essa convecção ali para resfriar, tá? Da panela. Então, ela está transferindo calor de forma tranquila, natural, para o ambiente. Temos o outro caso. Já você está com pressa, botou a panela e precisa resfriar essa panela. Aí você coloca uma fonte que vai resfriar de uma forma rápida. Então, o que acontece? Ele vai ser uma transferência de calor forçada, convecção forçada. Convecção forçada. Ou seja, você está forçando a que essa superfície também resfrie e, portanto, sim, aqui temos dois meios. Então, vamos imaginar que aqui temos ar com uma velocidade, sim, e temos o ar do meio ambiente. Do ambiente, desculpa, do ambiente. Eu acendo churrasqueira assim. Então, você está fazendo uma convecção forçada sobre o carvão. Mas ali a gente considera também que tem radiação, tá? Porque o vapor, o carvão, ele irradia. Então, a superfície, ali nesse caso da churrasqueira, você vai ter condução no material do carvão, vai ter radiação, tá? Porque ele é um corpo negro e ele irradia, e tem a convecção forçada. Aí teríamos três tipos de convecção. Óbvio que a gente vai estudar somente aqui os princípios básicos, por separado. Vamos estudar condução, convecção separado, radiação separada, e depois estudaremos as combinações de alguns casos, não todos. Muito bem. Independente do tipo de... Acho que alguém está com o microfone aberto. Independente do tipo de convecção, tá? A lei de Newton de resfriamento fala o seguinte, olha só. A taxa de transferência de calor por convecção sim, é igual ao quê? Ao coeficiente de transferência de calor vezes a área superficial, sim, naquela superfície, vezes a diferença entre a temperatura dessa superfície menos a temperatura do ambiente. Aqui vemos uma figurinha, né? Essa figurinha ilustra muito bem o que a gente está falando. Então, por exemplo, aqui temos o ar, por exemplo, está a uma temperatura ambiente. A superfície que está irradiando calor, que está transferindo calor para o ambiente, ela é a temperatura da superfície. Essa área superficial seria esse retângulo aqui, tá? Às vezes pode ser que seja em um lado. Então, por exemplo, se a gente tiver um cilindro,
que está irradiando. Ele está irradiando para o meio ambiente. Para o meio, eu não sei por que estou falando do meio ambiente. Bom, para o ambiente. Se todas as faces do cilindro estiver transferindo calor por convecção ao ambiente, a gente tem que assumir toda essa área superficial, ou seja, a parte da parte de cima e as laterais, tá bom? Quando fala área superficial, estamos falando mesmo da superfície que está encaminhando ou transferindo o calor para o ambiente. Agora eu pergunto, qual temperatura será maior? A temperatura da superfície ou a temperatura do ambiente? Superfície. Da superfície. Lembrem que sempre a transferência de calor se dá de maior temperatura para menor temperatura, ok? Poderíamos botar um vapor, aqui também pode ser o caso, um vapor, de repente, e caiu a minha, caiu. Caiu? Caiu. Não, oi, pessoal. Eu escutei um barulho de fechou uma janela, sei lá. Não... Ah, tá. Pensei que o seu telefone tinha caído da chamada. Não caiu não, professor. Tá. Não, eu achei que caiu porque eu escutei quando fecha o Teams, aquele barulhinho. Drurur. Aí eu falei, gente, caiu. Mas tá bom. Beleza, então o que acontece? Tudo tranquilo até agora sobre a lei de Newton de resfriamento? Dúvidas? Aquilo ali, o H Maravilha. significa o quê mesmo? O H Ok. significa o quê mesmo? O coeficiente de transferência de calor. Já vou explicar esse coeficiente de Tá bom. como varia. Tá? Ok. Então, o que acontece? Esse coeficiente, chamado coeficiente de transferência de calor, lembram da condução quando a gente tinha a condutividade térmica? Então, aqui temos uma constante que varia. Essa constante, ela é dada em watts, TW aqui é watts. Lembram que joule por segundo, metro quadrado, Kelvin. Ok. Ela varia muito. Então, por exemplo, se for uma convecção natural em gases, ela vai variar, por exemplo, de 2 a 25. Se for em líquidos, ela pode variar de 10 a 1000. Quanto maior seja esse H, significa que a transferência de calor vai ser mais rápida. Ok? Quanto menor, a transferência de calor vai ser. Então, o que acontece? Se a convecção for forçada, olha os valores desse H. São elevados, elevadíssimos. E, professor, como é calculado esse H? Então, esse H, geralmente, ele é feito experimentalmente. Então, você fazem experimentos, tem equações empíricas que podem levar a uma aproximação desse H. Dados da literatura podem indicar esse valor dessa constante. Tá bom? Então, às vezes, esse H é determinado também por uma relação de equações de convecção, que são números adimensionais, e aí dá para ter uma estimativa desse H. Ok? Então, não é assim, se for ar, é o tanto valor. Não. Ele vai variar, porque pode ser convecção natural, pode ser convecção forçada, entendeu? Pode ser um gás, pode ser um líquido, pode ter mudança de fase. Então, esse H é assim, um pouco difícil de achar, tá? E um pouco assim, mais robusto. O valor que está ali é um valor aproximado, enfim. Então, saibam que a constante de coeficiente de transferência de calor é esse H, tá? E na maioria dos exemplos que vocês irão encontrar, às vezes já está dado esse valor ali, tá bom? Muito bem. Quando a gente tem mudança de fase, então, esses experimentos em que existe mudança de fase, sem nenhum trabalho, a gente já tinha até falado isso da outra vez, esse calor é transferido geralmente proporcional à mudança de temperatura e à massa do sistema. Então, quando temos
uma mudança de fase. Isso significa quando passo de líquido para gás ou de gás para líquido. Sim? Aí eu estou tendo uma mudança de fase e nessa mudança de fase eu tenho, portanto, uma temperatura inicial e uma temperatura final. Então, esse calor equivalente mudança de fase é igual a massa a um termo chamado de capacidade de calor específico, capacidade calorífica, que essa capacidade calorífica ou calor específico se depende da substância. Obrigado, Maurício. Eu vou dar um jeito aqui, peraí. Tá difícil, né? Vamos lá. Professor, boa noite. Deixa eu falar um negócio. Tem um montão de gente perdida, um montão de sala aí, professor. Mas eu não. Esse é o problema. Deixa eu ver esse aqui. Quem é que está perdido aqui? Eu quero saber os nomes, porque acho que se não, pode ser que não esteja na lista. Eu tentei marcar Gabriel alguns Diamantino. deles e não tá conseguindo marcar, não Gabriel aparece o quê? nome. Gabriel Diamantino. Não tô conseguindo marcar ele. Então, ele não está. Deixa eu adicionar aqui. Escutei um barulhinho que caiu. Gabriel, peraí, adicionar pessoa. Gabriel quê? Oi, pessoal? Diamantino. Gabriel Diaman- Diamantino. Diamantino de Alcântara. Acho que ele sim. Vamos a ver. Incluir histórico, adicionar. Gemini Vieiras Reis. Obrigado, Maurício aqui. É porque esse pessoal, olha só como é. Olha só a bagunça. Por quê? Não colocaram ele na turma. E aí, agora sim, vou tentar marcar eles. Gemini. Será a primeira aula dele, eu acho. Quem mais era outro Diamantino, né? Diamantino. Pronto. Quem outro? Se vocês sabem de outro nome aqui que está com problema. Eu acho que Anderson dos Anjos. Richard está aqui. Ângelos dos Santos. Já ajudará a galera. Anderson Anjos. Qual será? Dos Anjos, será? Professor, eu consegui entrar, Anderson Anjos. Tá, valeu. Ok. Ok, Viliane, mas o que acontece? Se eu entro pelo calendário, ele me manda para outra sala, sim? E essa aqui foi a primeira sala que foi criada. Deixa eu ver aqui. Pedro Henrique Brito também. José Bruno também não, né? Pedro Henrique. Aqui. Maravilha. José Bruno. Nossa, mas tem pessoal. Eu não entendo por quê. Professor, se bobear, tem um papo de 30 pessoas nas outras salas. Não, não pode ser, gente. Tem bastante gente, professor. Eu estava numa sala com mais de 16 alunos. Nossa. Vou ficar aqui a aula fazendo. Que mais é o Matheus, né? Tem como a Matheus, gente fazer isso, professor, que o senhor está fazendo? De adicionar gente? será que dá? Tentem entrar aqui. Você vê aqui, aqui na parte do exibir e adicionar. Acho que somente eu consigo. Tente ver. Matheus Gomes de Alencar já está aqui. Ah, tá, obrigado. Isso não, José Bruno. isso não é porque o pessoal entra antes da hora, não? Oi? Isso aí não é porque o pessoal entra antes da aula, não?
Não sei. Olha, não, olha, aqui tem o Gemini. Boa noite. Tá. É estranho porque tem vários chats, mas não tem salas separadas, entendeu? E pelo que eu entendi, tem muita gente que não faz parte dessa turma. Então, tá entrando talvez. Nem estão comigo, não estão nem na. Não estão nem na. O Gemini conseguiu. Mas, Gemini, já que você entrou ali, você está comigo nesta turma? Eu tô com medo de estar colocando o pessoal e não estarem matriculados comigo, entendeu? Ai, gente, toda vez é isso. Rapidinho, eu vou entrar aqui. Professor, estou logado na sala normal. Eu mandei o É link como pro se pessoal dessa sala aqui, só que tá caindo para outra sala. Então, isso que eu não consigo ver, fala pra entender. eles saírem da sala. Fala pra eles Eu saírem da acho sala. que o link manda direto para a Opa, boa sala noite, aqui mestre. do Tudo bem? calendário. Boa Sim, noite. eu estou matriculado sim, porque Sim, tá eu, aqui, na realidade, tá aqui, é tá minha aqui. primeira aula no dia de hoje. Tá, vi. Deixei que falar pra eles saírem da sala. Não sei. Quem mais será que está esperando? Só para a gente verificar se não foi colocado. Mestre, na outra sala deve ter uns 12 esperando lá que não consegue entrar também. Alguém ainda fora da sala, diga Enel. Ok, boa. Pedro foi, mais alguém? Eu acho que não. Que aqui já, olha, não está aparecendo que está iniciada a sala, entendeu? Acho que o pessoal já foi. Beleza. Vamos continuar então. Gemini, já está aqui, né? Deixa eu falar uma coisa, só que o primeiro dia, né? O que acontece? Já semana que vem a gente vai fazer o simulado. E o que acontece? Você precisa acessar a todas as aulas. Se você ver aqui no chat dessa sala aqui, aqui tem uma mensagem fixada, tá? Se você clicar nela, vai te levar às gravações das aulas. Hoje é a 8ª aula, tá bom? Aí eu peço para que você assista essas aulas, acompanhe essas aulas, mas você também tem que correr atrás do conteúdo do conteúdo que está online na Sava, tá? Na plataforma Sava. Então eu peço todas as orientações de como navegar, como que vai ser a avaliação, enfim, está tudo aqui na aula número 1. Entendeu? Para quem está hoje de primeira vez, aí, por favor, sim, é isso aqui, eu acho que André falou. Acho que às vezes quando entra antes, se abre em outra sala, assim. Bom, enfim. Eu vou postar lá no outro que alguém que não. Eu vou fazer o seguinte, porque são 190 alunos. Eu queria ver com a listagem. Oh, tem aluno demais. Porque para mim tem 166. Então teve alguma mexida ali na enturmação, botou gente para outro lugar e, enfim. Bom, então, Gemini, o pessoal que entrou hoje, eh, espero que tenham entendido ali o que a gente tem que fazer. Só assista aquelas gravações, tá bom? E a gente. E depois aí, semana que vem tem um simulado. E depois aí temos mais aulas. Mas acompanhe aquelas que estão gravadas. Beleza? Ok. Tá ok, mestre. Valeu. Nada. Ok. Então vamos ver aqui. O que acontece? Quando se tem uma transferência de calor, o trabalho, André, o que acontece com o trabalho? Eu vou deixar um trabalho, esse trabalho vai ser feito até dia 6 de junho, tem que entregar, tá? É um trabalho simples, vou deixar uns exercícios e vocês vão entregar pela plataforma Sava. Eu estou terminando de montar esse trabalho, mas vocês vão ser avisados pelo chat quando postar o trabalho. É só fazer os exercícios, postar pela Sava um arquivo e aí vale 3. É porque eu estava verificando que tem aluno que vale 2 pontos e tem para aluno que vale 3 pontos o trabalho.
Então, estou nessa dúvida ali, porque preciso dar um valor a esse trabalho aí também, entendeu? Mas não vai ser nada do outro mundo. Vai ser mais para preparação para a AV e não para o Quantas simulado. questões, professor? Oi? Quantas questões assim? Não vai ter no máximo 6 questões para fazer, tá? 6 exercícios. Não aparece ainda, Keviliane? Porque tem pessoal que tem me mandado print e aparece trabalho 3, AV 7. Maravilha, André. Tá? Show. Então, vamos continuar. Bom, então vamos. Estou falando aqui sobre a transferência de calor quando você tem mudança de fase. Então, ela depende da massa de um coeficiente chamado, de uma constante chamada capacidade calorífica. E essa capacidade calorífica, ela depende do tipo da substância. Esta sim é característica da substância. Então, por exemplo, temos aqui alumínio tem um valor, o cobre tem um, mas como a gente está trabalhando, na maioria vai ser gases, então pode ser esses daqui, sim? Então a água tem 4.186, o ar 721, o ar seco 1015 e o dióxido de carbono, esse aqui. E tem, óbvio, a temperatura final, TF é a temperatura final, e T sub I é a temperatura inicial em que está acontecendo essa transferência ou essa mudança de fase. Miguel, todo mundo vai entrar na minha aula, eu vou passar umas orientações e vocês estão liberados para fazer a prova. Não vamos ter aula, não, tá? Só somente a aplicação do simulado. Esses dados já vão estar na questão, né? Esse daí. É, Professor, o simulado vai ocorrer na próxima semana? isso, na próxima quarta, Ah, tá ok. tá bom? Próxima quarta é 5, né? Para 3, 4, 5, 6. Sim, já a partir do dia 5, já começam os simulados. A partir da semana que vem. Outra questão, pessoal. Com relação, às vezes costuma ter... Eu não vi essa parte porque vai ter uma semana da engenharia, né? Se tiver algumas palestras, algumas coisas ali, a gente vai ter que ver mesmo se em realidade, dependendo da matéria como a gente está, para vocês liberarem para fazer essa. Como estou vendo aqui, está faltando. Coloca o microfone, muta o microfone que estiver ali mutado, por favor, que está dando uma interferência. O que acontece? Dependendo da matéria, sim, eu estou achando que vai dar. Deixa que eu estou mutar todo mundo, porque estou escutando um barulho de. Agora foi. Dependendo da matéria, porque a gente tem ainda muita coisa para fazer. Então, o que acontece? Pode ser que eu libere para ir nas palestras, se não, não. A gente continua a matéria. O simulado vai ser vai ser você em casa, vai fazer esse simulado. Não está tendo um retorno ali, um barulho? Não é o seu, não, professor? Eu Não acho que é o seu retorno quando É o o senhor seu, fala. Se o senhor é o para, seu. para de acontecer. Aí. Jesus, mas hoje tá. Valeu, vamos Não lá. é, Não, eu tô achando estranho porque. não é dessa tela que está aberta aí, não? Você está no computador e com o telefone ligado? Ou... Não, mas eu sempre fiz isso aqui com meu celular aqui do lado. Ah, então já deve ser isso. Às Tá, vezes deixa. também é a caixa Peraí, de vou som tirar aqui. que tá repetindo, entendeu? Não, O não tem som. caixa. Peraí, tirei Quando eu aqui e fico, voltei. quando eu fico com os dois ligados na microfonia.
Tem que dar. Espera aí, eu vou ligar passar para esse lado aqui. Então vamos ver. o Aqui, computador. Jesus. Para Kei Villani, aparece mesmo que a prova é 10 pontos. Então você não vai ter que fazer trabalho, mas faça o trabalho e entrega lá, tá bom? Vai que depois muda no sistema e, entendeu? Todo mundo vai fazer o trabalho. Professor, boa noite. Boa noite. O simulado vai ser feito via Teams, né? Isso, Para todo mundo? para todo mundo. Então estou vendo que aqui, então, alguém tem, veja lá se aparece para entregar trabalho, porque semana passada tinha pessoal que tinha que entregar trabalho. Agora mudou para não entregar trabalho. Gente, O meu tá para marcar. Eu já marquei. não, mas eu quero que você veja, por exemplo, o Douglas mandou ali, o Kei Villani mandou aqui também para verificar se tem trabalho. Mas semana passada estava aparecendo trabalho, não era? Cara, Tá aparecendo sim, professor. Tem que entregar o trabalho, 3 pontos. tá aparecendo? Manda o print ali, só pra gente. Eu vou fazer O trabalho é esse, senhor já. O trabalho ainda não. Gente, já vou entregar para Deus. Vamos lá. É cada novidade. E o pior de tudo é que o Isso último que aí. fica sabendo é o professor. O meu também saiu o trabalho. É porque, Semana passada, Professor, você não tem como alinhar com o polo, não, para colocar isso para todos os alunos? Porque tem uns que aparecem, outros não. Olha a confusão. não sei o que fazer. A frase mais engraçada da noite. Professor, o trabalho não é uma opção sua, o senhor forneceu o Não, trabalho? o trabalho depende Porque, muito assim, da. no semestre passado tiveram professores que aplicaram, professores que não aplicaram, e Não, alguns levaram no final para gente. Depende do plano de ensino. No plano de ensino, eu entrei lá no plano de ensino e ele falava que tinha trabalho entendeu? Tem trabalho para complementar a nota. E, inclusive, tem uma Dá 3 pontos pra disciplina. todo mundo. Não, eu vou deixar o trabalho, vocês estudam lá e a gente vê lá no final, tá bom? Cara, isso Professor, é uma no meu, bagunça, velho. Eu acho que todos os no pontos meu já polo são iguais. nem abriu ainda para fazer o agendamento da AV. Meu Deus. Isso é uma Não. bagunça. Eles tinham que fazer, tipo, para todos os polos iguais, né? Não cada um Pois é. coisa diferente. Olha que ideia de jirico. Então vamos fazer o seguinte, eu vou montar o trabalho independente de não ter trabalho, vocês vão postar lá na Sava e vamos ter ali um coringa, tá? E a gente aí, se precisar chorar, eu vejo lá, se fez trabalho e vai com Ô, Deus, professor, tá bom? professor, Fala. só para concluir, o senhor já deu o tema do trabalho ou ainda vai dar ainda? Não, o trabalho são exercícios para praticar para a prova. Então aí vocês estudam e entregam o trabalho. E aí a gente vê, tá bom? Vou fazer um exercício aleatório e mandar para o senhor? Não, eu vou postar, vocês vão esperar que eu vou postar o trabalho, são 6 exercícios para que vocês façam e vocês vão entregar pela plataforma Sava. Eu vou mandar umas instruções aqui no chat da disciplina. Eu já fiz isso com outra disciplina. Só que na outra disciplina tinha aluno que valia 3 pontos, tinha aluno que valia 2 pontos. Aí eu falei assim, vai para todo mundo valendo, então vou ter que fazer a mesma coisa aqui, entendeu? Aí vai valendo, no final a gente vê. Beleza? Enfim, professor. Tá bom. Isso aí lembra um pouquinho de calor sensível ou latente, aquele que muda de estado. Qual que muda de estado mesmo? Desculpa com a pergunta. É Aqui? porque parece um pouco com calor sensível ou latente. Ah, que a gente viu calor latente e calor sensível. Que Sim? muda de estado, no caso. Isso. Esse aqui seria calor sensível. O latente é aquele que está a temperatura constante. A Tá? forma parece meio parecida. Tá? É a mesma. É a mesma. Tá, ok? Que a gente viu na aula, acho que na primeira aula, né? De transferência de calor. Anterior. Aham, na anterior. Beleza, perfeito. É a mesma, tá bom? Então, aqui eu queria que vocês soubessem que temos esse termo de capacidade calorífica. Então, existem tabelas que representam esse termo ali,
Tá? Agora vamos fazer um exemplo. Já vamos fazer exemplo porque senão, olha, já são 10 horas da noite e não vamos terminar. Ok. Muito bem. Um aquecedor de 800 watts com resistência elétrica de 40 centímetros, tem uma resistência elétrica de 40 centímetros, um diâmetro de 0,1 centímetros, sim? E temperatura superficial de 120 graus Celsius, está imerso em 75 kg de água, cuja temperatura inicial é de 20 graus. Qual é o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção no início do processo? Tá, ok. Então, e a capacidade calorífica da água é de 4.186 joule quilograma Kelvin. Beleza. Aqui, vamos ver os valores. Olha só. Um aquecedor de 800 watts. Nós já sabemos que ele está dando um fluxo de calor, tá, de 800 watts. Esse é o fluxo de calor. É joule por segundo. Tá? Com resistência elétrica, o tamanho da resistência, sim, a largura, então ele está assumindo que ele seja um cilindro. Tá? Cilindro. Aqui. Vamos imaginar que ele tem 40 centímetros, tá? E tem um diâmetro de 0,5 centímetros. Tá bom? Ok. E ele está submerso em uma água, tá aquecendo água. Tá? A temperatura superficial da superfície da resistência, sim, da resistência elétrica, é de 120 graus Celsius. Estamos coletando todos os dados. Ele está imerso em água, 75 kg de água. A gente já pode falar que esses 75 kg equivale a... Não, 75 kg, tá? Eu já ia viajar aqui a fazer a conversão, está certa a massa. 75 kg de água, cuja temperatura inicial, sim, a temperatura inicial é de 20. A temperatura da água estava inicialmente a 20 graus Celsius. Ok. Qual é o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção no início do processo? Ok? Precisamos achar este valor aqui. A capacidade calorífica, conhecemos. Tá? Beleza. Muito bem. Então, vamos lá. Perguntas. A gente precisa saber se a quanto equivale este coeficiente de transferência de calor. Tá? Ok. Temperatura superficial de 120. Imerso 75 kg, cuja temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Qual é o valor do coeficiente de transferência? Tá. Beleza. Daqui a gente conhece esse valor aqui. Tá? A massa, a capacidade calorífica, temperatura inicial, mas não conhecemos esta temperatura final. Mas se está sendo transferência, deixa eu pensar uma coisa que acho que tem valor demais. Sim. Não. O que acontece? Está acontecendo uma mudança de fase. Sim, mas o que acontece? Esta temperatura final, que está acontecendo a mudança de fase, seria a temperatura do ambiente. Sim, porque ela está fervendo ali, seria essa temperatura do ambiente. Então, o que acontece?
eu preciso, com estes valores, daqui, calcular essa temperatura final, que é equivalente a esta temperatura daqui. Essa temperatura é conhecida, conheço esse daqui e, portanto, conheço a área superficial. E aí eu conseguiria achar o valor de H. Tá bom? Professor, por que que a temperatura final é igual à temperatura do ambiente? Isso aí espera aí que eu estou tentando achar. Eu acho que está porque. Espera aí. Diâmetro da temperatura depois de 120 está submerso. Agora você me pegou aqui. Qual é o coeficiente de transferência de calor por conversão no início do processo? O coeficiente de transferência de calor no início do processo. Não, aqui está nada a ver. No início do processo, sim. No início do processo a temperatura é 20. Tá certo. Tá bom? Espera aí, pessoal. Apaga tudo o que eu falei. É que esse exercício tem dado demais. Tá? Tem dado demais, tem dado demais. Então, aqui que agora me pegou. Vamos lá. De novo, voltando ao enunciado. Um aquecedor de 800 watts. Ok, conhecido. Show. Com resistência elétrica de 40 centímetros de alto, 40 centímetros e diâmetro de 0,5 centímetros. A temperatura superficial é de 120 graus Celsius e está dentro de uma massa 75, ok? E a temperatura inicial da água, e ele está submerso aqui na água, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius, ou seja, que esta aqui é a temperatura do ambiente da água. Agora sim. Qual é o valor deste coeficiente no início do processo? Conheço o fluxo de calor. Conheço a área superficial. Conheço a temperatura superficial e a temperatura de ambiente. Portanto, consigo isolar o H. Agora entenderam? A massa e a capacidade calorífica pode ser para calcular a temperatura final ali, mas vamos deixar essa parte ali no preciso. O que me está pedindo é o coeficiente de transferência de calor no início do processo. Ok. Quando a água está a 20 graus. Então vamos lá. Agora, o probleminha que está é nesta área superficial. A resistência elétrica é como um cilindro, certo? Mestre, para mim sumiu a tua tela aqui, ficou tudo branco. A sua tela desapareceu. E a sua imagem também. Sumiu tudo. Espera aí. Eu consigo ver. Parar de compartilhar. Mas estão escutando minha voz? Sim, mas é estranho que parece aqui. Sim, mas... Aparece Peraí, aqui como se você estivesse ainda apresentando, só que tá tudo escuro. Não tá tudo escuro, Espera aí que deu problema no meu... Deu problema no Teams. Voltei. Ah, tá. Pessoal, o Teams Eu tô vendo, travou, mas parece que está gravando ainda. Não, que está gravando. Que bom.
Então vamos lá. Tá gravando só. Sim. Tinha medo de que parasse a Voltou. gravação. Então vamos lá. Aqui que eu estava, né? Show? Beleza. Ok. Então o que acontece? Nossa, até meu celular caiu. Eu vou acompanhar aqui no chat, mas nem vou entrar pelo celular. Ok, então vamos lá resolver. O problema está aqui em calcular essa área superficial. Por quê? Seria a área superficial do cilindro. Então, o que acontece? O cilindro, a gente sabe que ele tem uma área superficial que seria meio que faz conta uma folha. Vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar uma folha retangular, uma folha normal. Sim? Se você vai tentar fazer com a folha um cilindro, certo? Se você abrir ela, o que tem? Um retângulo, certo? Ó. Certo? Você pega essa folha, sim? Se você dobrar ela, forma um cilindro. Ou seja, que a área superficial seria como se fosse a de um retângulo. Esta parte superior aqui do retângulo seria o quê? O equivalente ao quê? Ao perímetro de uma quê? Circunferência. Certo? Qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. Uhum. Altura, vamos colocar A. Tá? Então, essa base, se você dobrar a folha, vai te dar o perímetro de uma quê? De uma circunferência. E quanto vale o perímetro de uma circunferência? Pi diâmetro. Tá bom? 2πr. Então, seria pi diâmetro. Ok. E quanto vale essa altura? 40 centímetros. Tá? Que 40 centímetros a gente tem que passar para metros. Ou seja, 0,4 metros. Ok. Ou seja, que esta área superficial... É perímetro ou área? Oi? É perímetro? O perímetro da circunferência, que é essa parte daqui embaixo ou daqui em cima, que é a mesma, sim? Seria πd. Pi vezes o diâmetro. Isso seria a base desse cilindro. Tá? Pessoal, observem esta folha aqui. Não sei se dá para ver na minha tela, eu vou ter que parar de compartilhar. Prestem atenção. Não. Agora, eu tenho aqui uma folha, certo? Vou tirar aqui o filtro. Eu quero que vocês vejam o seguinte. Eu tenho uma folha aqui. Um minuto, pessoal, que chegou alguém aqui. Porra! Que isso? Agora foi engraçado, hein? Agora foi engraçado. Avisa que tá dando aula, professor. Bota a plaquinha na porta, O bicho né? tem ouvido demais, Não incomode. coitado, velho. Pleno feriado, velho. Que isso? Deus, meu Que Deus. horror, Espera aí, que eu velho. falei que é porque tocaram na campainha daqui. Falaram aí para botar uma plaquinha na porta, ô professor. Avisa que tá dando aula. aula. Hora de Só vamos prestar atenção aqui à questão do cilindro. O que acontece? A área superficial seria como a área de um retângulo. Se eu dobrar esta folha, se eu dobrar esta folha, ela vai tomar a forma de um cilindro, certo? Que seria aqui? Seria o perímetro do cilindro, e aqui teríamos a altura. Se eu abro ela, o que temos? Um retângulo. Então, esta borda daqui seria o perímetro, tá? De uma circunferência, porque eu dobro ela e fica ali. E esta parte aqui seria a altura.
Agora ficou mais claro ou mais ou menos? Esse é o problema Agora você arrebentou, ficou bom. Tá bom. Esse é o problema quando a gente tem convecção, porque essa área superficial, se você ver um cilindro, é a área superficial do cilindro, mas se você desdobra ele, olha que você vai ter um retângulo, aqui o perímetro da circunferência e aqui temos a altura. Então, vou voltar lá. Gente, já são 10 horas e a gente não... Então seria Hoje na superfície de um retângulo. a superfície... Vamos lá. O que acontece? Hoje é véspera de feriado, meu Deus, está teens caindo, salas criadas, tocando, cachorro latindo. Gente passando na janela aí, ó, lá atrás. Não, tem gente ali Para 10 horas para poder a gente começar a Não. curtir o feriado, professor. Não estou irritado aqui, não. Não se irrite. Tá, vamos lá. Então, se entenderam, né? Que isto aqui já está compartilhando, né? Isso aqui seria o perímetro, o perímetro da circunferência, e aqui teríamos a altura. Beleza. Então, o que seria essa área superficial? Eu vou fazer aqui. A área superficial seria base vezes altura. Digo, aí troquei, mas tudo bem. Altura, 0,4 metros. A base seria o perímetro, π vezes o diâmetro. O diâmetro é 0,5 centímetros. Eu vou fazer a conversão para metros. Então, ficou 0,005. Então, essa área superficial, se eu vou fazer o produto ali, deu 0,00628 metros quadrados. Ficou claro? Acho que aqui o pior probleminha era calcular essa área superficial. Mas aí já tendo este valor, sim, dessa área superficial, já fica mais fácil fazer outros cálculos. Tá bom? Então vamos continuar com o enunciado. Peraí, aquele pi tá ali no meio por quê? É da fórmula ali? B. É que eu troquei. É base vezes altura. Era para ter feito aqui assim. É aí para eu me ser compliquei. base vezes altura. Tá? Só que o B ali você botou o... Esse aqui. Pi apareceu da onde mesmo? Do diâmetro. Ah, tá. Você botou B ali, né? É igual a pi D maiúsculo. vezes D. Aí você botou ali. Aham. Tá bom? Bom, já temos a área superficial, que é desse cilindro. Então, agora vamos calcular o problema. Ele fala assim, quanto vale o H? Então, temos a lei de Newton de resfriamento fala o seguinte, seria H vezes área superficial vezes temperatura da superfície menos a temperatura do ambiente. Ok? Ou seja, que o nosso H seria Q sobre área superficial, temperatura da superfície menos a temperatura do ambiente. 800 watts, joule por segundo, tá bom? A área deu 0,00628. E aqui temos a diferença de temperaturas. Ah, professor, está em Celsius, eu preciso passar para Kelvin. Poderia passar, mas como que acontece? Como já temos uma diferença para passar de Celsius para Kelvin, sim? A temperatura superficial de 120 graus Celsius e a temperatura do ambiente é, quanto era? 20. Se eu quero passar, posso passar para Kelvin, porque lembre que a unidade de temperatura é Kelvin mesmo, sim? Então, o que acontece? Se você fizer isso, você vai ter que somar 273. E com o menos daqui, o 273 de 1
elimina com 273 do outro. Então, não precisa colocar, neste caso, os valores. Quando você já conhece esses dois, não precisa fazer a conversão para Kelvin. A gente já pode fazer diretamente esta subtração, tá bom? E aí, o que a gente vai calcular agora, sim? Isso aqui é joule por segundo, tá? Isso aqui é metro quadrado e isso aqui poderia deixar como Kelvin. Então, vamos lá de novo, bonitinho. H seria 800 watts, joule por segundo é watts. Estou reescrevendo, tá? 0,00628 metros quadrados vezes 100 kelvins, certo? 120 menos 20, 100 kelvins. Fazendo aqui o cálculo, vai dar o seguinte. Pode ir fazendo também ali para verificar. Professor, não, aqui está surtando hoje. 1.274, a gente pode arredondar, watts metro quadrado Kelvin. Este seria o valor do coeficiente de transferência de calor para esta condição inicial. Aí poderia perguntar depois, e quanto vale para a condição final? A condição final, a gente teria que calcular esta temperatura final, sim? Sabemos que a temperatura de ebulição da água, será que dá 100 aqui? Será que vai dar 100? Não sabemos. Então, mas aqui está perguntando somente isso aqui. Não vou me meter mais em outras coisas, porque senão... Mas ficou entendido? Professor, não entendi a questão Não do, pode do, 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 do Kelvin. do Kelvin, do Celsius Tá. Kelvin. Eu também queria que você explicasse. O que acontece? O Kelvin é a unidade de temperatura. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. 120 mais 273 seriam para fazer Kelvin. Quando você passa para kelvins, você tem que a temperatura, sim, e soma 273, certo? A temperatura em graus Celsius. Se você coloca neste termo, eu vou trabalhar somente a diferença. Temperatura superficial, então vai ser 120 mais 273, certo? Para ser em Kelvin. Menos a outra, 20 mais 273, não é? Estou fazendo somente a do parênteses, de temperatura superficial e a do ambiente. O que acontece se eu faço a conversão? Este 273 se elimina com esse daqui porque temos uma subtração. Então, nem precisava ter feito a conversão. Então, conclusão. Quando você tiver já os dois valores, quando tenha os dois valores conhecidos, não precisa passar para Kelvin. É isso que eu quero falar. Se está com a dúvida, passe para Kelvin, não vai ter problema. Só que internamente na matemática, você vai ver que o fator de conversão se eliminou, mas ele continua sendo Kelvin. Nessa fórmula pode sempre acontecer isso caso você conheça as duas temperaturas, tá? Obrigado. Se uma das Então pode ser em todos os casos desse. Então poderia ser em todos os casos assim? Somente se você conhecer as duas temperaturas no enunciado. Se uma das incógnitas para fazer o exercício é a temperatura, faça tudo para kelvins, tá? Tá bom? E nessa fórmula, né, professor? É nessa fórmula. Essa é a fórmula da lei de Newton de resfriamento. Tá? Deixa eu ver que oração. Nossa, não deu nem para fazer só um exercício. Vamos deixar aqui assim. Dúvidas sobre esse daqui? Além disso? Aonde vocês acharam maior dificuldade? Eu sempre acho que a maior dificuldade está na área. Do Kelvin. Nos Kelvin? Olha também um pouquinho.
A área dá uma, eu acho que a área dá uma trabalheira, tá? Eu sei, eu tinha. Volta no anterior, por favor, professor, para fotografar aqui. Obrigado. Tá. Pessoal, o que acontece? De novo, para quem ficou com dúvida de Kelvin ou não Kelvin, faça sempre a conversão, tá bom? Eu vou fazer os seguintes exemplos fazendo a conversão. É porque quando... Vocês entenderam, né? Aqui temos uma subtração. Se você está somando 273 e vai ter que diminuir 273 do outro lado, vai ser zero. Então, não vai precisar Sim, fazer sim, isso eu conversão. entendi. Isso que eu queria Mas falar. é só nessa forma. Mas só neste caso. Mas assim, para sempre, daqui para sempre, vamos fazer a conversão para Kelvin. Beleza? Eu vou fazer esse compromisso com vocês. Para não dar confusão. É isso que eu quero falar. Eu tinha preparado mais dois Sobre o exercícios. negócio, Oi? sobre o negócio da área, a área você usou da base do retângulo, né? Essa base aqui, a base do retângulo. Pega É porque é um cilindro, né? Só é um que aí cilindro e você esta parte abriu ele. abrir. E esta parte aqui é o diâmetro, digo, é o perímetro da circunferência, de um perímetro Perímetro da circunferência. É um da... retângulo, né? Esse tipo. É isso aqui, tá? Se você dobrar a folha, você vai ter ali uma circunferência. E esse é o perímetro. Sim. Aí você desdobrou ela e fez o perímetro. Uhum. Pessoal, eu tinha programado 3 exemplos. A gente só conseguiu fazer um. Então, espera aqui que estão perguntando. Se você mandar os exemplos pra gente fazer, a gente faz. Sofia, você pode transformar 100 graus Celsius para Kelvin. Não tem problema. Ah, tá. Agora que eu entendi. Não. Se você fizer isso para kelvins, aí sim vai ter erro. Tá? Você faz uma conversão só. Sim? O que acontece? Aqui, porque ela está falando assim, aqui deu 100. Aqui eu faço a conversão para Kelvin. Não. Aqui já está em kelvins. Essa diferença já está dada em kelvins. Tá? Gente, eu vou fazer o seguinte. Entendeu? A diferença já está em Kelvin. Se você fizer de novo somar 273, vai dar erro. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer sempre a conversão de Celsius para Kelvin, beleza? Aí não vai ter erro. Eu aqui fui no impulso por tentar fazer mais rápido, Professor, botei Uhum. no chat aí, seria isso, só encurtou o caminho. É isso aí, Richard. É isso, encurtei o caminho. Só bom? pegou um atalho. Vai dar no É mesmo. isso. Mas aí o que o Richard botou tá certo. Beleza? Bom, pessoal. Semana que vem fazemos mais 2. Não, mas vai ter simulado. Nossa. Da outra semana que quando a gente se encontrar. Tá bom? Bom feriado aí, pessoal. Valeu, um abraço, professor. Até a próxima. Valeu, professor. Bom feriadão. Nossa, deu dor de Boa noite, cabeça hoje, professor. hein? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Boa noite, professor. Professor, ouviram? Oi, tô ouvindo. Professor, só para comentar, o Neopolo, ele é localizado no estado do Maranhão. Semana passada, ele estava aparecendo no trabalho. Aí eu fui olhar hoje, por conta que a galera falou, que realmente... Oi, é Paulo que tá... Fala. Mudou. Tá ouvindo, professor? Agora sim. Uhum. Eu estava falando que semana passada no meu aplicativo estava aparecendo trabalho. Só que hoje o povo comentou, eu fui olhar de novo. E realmente mudou aqui. E no meu caso, eu moro no Maranhão, entendeu? Meu polo é no Maranhão. Uhum. Aí acho que... Então, eu acho que sumiu o trabalho, não vai ter mais trabalho.
Mas eu vou deixar um trabalhinho lá por se alguma coisa precisarem no final da nota, entendeu? É isso que eu quero falar. Porque às vezes fala assim, professor, não, faltou 0,3 para passar. Se você fez o trabalho, aí eu vou te dar ajuda. O trabalho já ajuda, né? É porque agora tá parecendo só simulado, mas tá tudo bem. E eu não consigo marcar simulado, entendeu? Por isso que eu fiquei em dúvida.